Entre os anos de 1764 e 1767, os habitantes da pequena província francesa chamada Gévaudan, atualmente parte de Lozère, próximo às Montanhas Marguerite, foram aterrorizados por uma besta horrível, uma criatura lupina que passou a ser conhecida como La Bête de Gévaudan, ou a Besta de Gévaudan. A criatura foi descrita como um monstro semelhante a um lobo, mas muito maior do que qualquer outro que caminhava pela região, sendo quase do tamanho de uma vaca ou de um burro. Suas patas eram dotadas de garras afiadas, a pelagem era escura como a noite e a cabeça era maciça, semelhante a um mastim, com orelhas pequenas e retas, além de uma boca excepcionalmente grande e repleta de enormes presas. Mas, mais do que uma aparência medonha, a criatura parecia dotada de uma maldade inerente, que impelia a matar pelo simples prazer de fazê-lo, não apenas para se alimentar ou defender. Acredita-se que até o seu reinado de terror se encerrar, a besta de Gévaudan tenha matado algo entre 60 a 100 homens, mulheres e crianças, deixando ainda um saldo de mais de 30 feridos. Atestar a velocidade desses números, é claro, constitui uma tarefa impossível, mas ao certo que se sabe que o caso realmente aconteceu, e que o número de vítimas foi elevado de uma vez que causou comoção em todo o país, vindo a ser conhecido em outras partes da Europa. O primeiro encontro relatado com a fera aconteceu em maio de 1764 na floresta de Mercoire, próximo ao lago de Lencook, na porção oriental de Gévaudan. Uma jovem que cuidava de seu rebanho de gado percebeu uma forma escura se espreitando entre os arbustos. Ela contou que a fera soltou de uma vez contra os animais, mas os touros conseguiram mantê-los à distância com seus chifres. A criatura atacou uma segunda vez, lutando contra os touros, um comportamento incomum para um lobo, mas foi repelida novamente. Os animais conseguiram ganhar tempo suficiente para a mulher escapar apavorada e chegar ao seu vilarejo, onde ela contou o que havia acontecido. Os homens da vila se armaram e foram até o local, encontrando alguns animais feridos, mas nenhum sinal do lobo. Apenas um mês depois, o lobo apareceu novamente. Dessa vez o ataque terminou em tragédia, com a morte de uma menina que não conseguiu escapar da fera. O corpo da criança foi encontrado próximo ao córrego, onde ela havia ido encher o cântaro de água. Ela havia sido horrivelmente mutilada e seu coração, segundo as histórias, foi devorado pela fera. Nos meses que se seguiram, a região mergulhou em um clima de apreensão, à medida que o enorme lobo negro prosseguia em sua matança, parecendo ter desenvolvido um gosto especial por mulheres e crianças e homens solitários que se embrenhavam na mata para cuidar de seus animais pastoris. A forma como a fera atacava também era incomum para um predador, pois ele visava a cabeça de suas vítimas, ignorando braços, pernas e áreas comumente atacadas por lobos. As vítimas que não eram inteiramente devoradas ou desapareciam sem deixar vestígios eram encontradas sem suas cabeças ou completamente removidas de seus corpos, algo que nunca tinha ouvido falar antes. Em virtude do grande número de vítimas fatais, alguns começaram a suspeitar que haveria mais de uma fera, um par ou quem sabe um alcateia de temíveis animais. De fato, algumas testemunhas relataram ter avistado a fera nos momentos em que ela era vista em outro lugar. Alguns também diziam ter visto um enorme lobo andando com outros animais menores que ele, pareciam liderar. Os relatos se multiplicavam e um estranho boato começou a se espalhar, o de que a fera seguia as ordens de um homem misterioso vestido de couro preto, que apontava às pessoas que a fera deveria matar. Para alguns era um nobre decadente que se tornara um assassino por esporte, ou para outros o próprio diabo. À medida que a besta de Gévaudan continuava a matar sistematicamente, as pessoas começaram a acreditar que por trás dessas ações havia um componente sobrenatural. Caçadores perdiam o rastro da fera em meio à floresta, armadilhas eram ignoradas, armas pareciam negar fogo, e os mateiros não entendiam como um lobo tão grande era capaz de se esquivar de todas as suas buscas. A habilidade da criatura de sobreviver em todas as tentativas de eliminá-la e o fato dela preferir matar mulheres parecia algo claramente sobrenatural. Os camponeses passaram a acreditar que não estavam enfrentando um simples lobo, mas um lobo-garou, um lobisomem. Apesar de todas as providências para aumentar a segurança, erguendo cercas, acendendo tochas durante a noite, não havia sinal de que a fera iria diminuir em sua sede de sangue. Em outubro de 1764, dois caçadores encontraram a besta na floresta e atiraram contra ela, a uma distância de mais ou menos 10 passos. Eles atingiram a criatura quase que a queima-roupa e conseguiram derrubá-la, mas antes que eles pudessem recarregar para uma segunda salva de tiros,
A criatura se ergueu e correu para o bosque. Os caçadores juraram ter acertado a fera, mas eles contaram que as balas foram incapazes de matar a besta, imbuída de uma resistência, obviamente, diabólica. Uma vez tendo contado o que havia acontecido, organizou-se um grupo de caça que encontrou facilmente rastros de sangue adentrando o bosque, exatamente no local em que os homens haviam alvejado a criatura. Diante da quantidade de rastros, todos acharam que seria questão de tempo até encontrar a carcaça da fera em algum ponto da floresta. Os homens entraram na parte mais profunda da mata, onde descobriram vários corpos de vítimas até então desaparecidas, mas nenhum sinal da fera responsável por aquele massacre. Quando se preparavam para retornar, o lobo surgiu sorrateiro, investindo contra os homens e fazendo com mais 4 vítimas fatais. Os sobreviventes contaram que dispararam inúmeras vezes, acertando o alvo, mas cada vez que a besta era baleada, se levantava para atacar novamente. Aterrorizados, os homens fugiram sem olhar para trás. Depois disso, o pânico se instaurou na região. As histórias sobre as façanhas da fera se espalharam, carregadas por caçadores, mercadores e viajantes. O chefe da milícia local, capitão Duhamel, foi incumbido pelo próprio Luís XV de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em um estado de terror tamanho, que colocava em risco as colheitas. Duhamel organizou um enorme grupo de voluntários formado por 17 caçadores experientes montados a cavalo. O grupo de Duhamel avistou a fera e a perseguiu pela floresta, mas a perdeu em uma área onde os cavalos não conseguiam adentrar. Seguindo a pé, os implacáveis caçadores não se renderam, e depois de encontrar com o enorme lobo em uma clareira, dispararam contra ele supostamente, o alvejando repetidas vezes. Ainda assim, a fera conseguiu escapar para dentro do bosque. O grupo, acreditando que o animal não poderia sobreviver a todos os ferimentos infligidos, retornou a Gévaudan, onde foram recebidos como heróis. Mas no Natal daquele ano, a criatura voltou a atacar. Uma mulher desapareceu e Duhamel foi tido como um farsante, e dessa vez uma recompensa foi colocada sobre a cabeça da criatura. A notícia se espalhou e o rei exigiu que uma carcaça fosse exposta para acalmar os cidadãos. Diversas fraudes foram apresentadas e invalidadas, mas após 2 crianças serem mortas, o rei contratou um caçador normando, chamado Deneval. O mesmo ostentava a fama de ser o maior caçador da França. O monarca depositou no sujeito suas últimas esperanças e prometeu a ele um título de nobreza caso fosse bem-sucedido na perigosa empreitada. Em 1765, Deneval chegou à região de Gévaudan, munido de diversos ajudantes, todos armados com mosquetes, espadas e bestas que disparavam setas de ferro. Apesar de organizar um grande grupo de caça e imprimir um verdadeiro evento atrás da fera, as tentativas de capturar a mesma falharam miseravelmente. A investida contra um dos possíveis covis da fera deu origem a uma enorme emboscada, onde 12 homens perderam suas vidas. Após esse fiasco, Deneval desistiu da caçada, assim como muitos outros caçadores. A fera então seguiu impiedosa nos meses que se seguiram. O rei Luís XV, então seguindo o conselho de seus súditos, colocou outro caçador no encalço da criatura. Seu nome era Antony Bertaine, um renomado taxidermista parisiense que havia caçado todo tipo de presa na Europa e na África. Antony explorou a região de Gévaudan, traçou trilhas, desenhou mapas e levantou informações sobre os hábitos dos predadores da região. Com a ajuda de um rastreador remanescente das caçadas de Deneval, chamado Mani, Antony fez grande avanço. No dia 21 de setembro, o mesmo organizou um grande grupo de caça e penetraram nos ermos, a fim de capturar a besta de Gévaudan. Os homens se concentravam em uma região montanhosa e abandonada, pouco explorada até então. Logo no início da noite, os cães que os acompanhavam ficaram agitados, e ali começou a grande caçada. Os caçadores penetraram na mata, armados, mas foi o grupo de Antony que se deparou com a fera. Após um longo combate, Antony e seu companheiro Mene abateram uma criatura estranha e levaram seus restos até a cidadela de Pommier. Após uma análise, foi declarado que tal fera, na verdade, era um exemplar de um lobo, mesmo que anormalmente grande, uma espécie até então pouco conhecida. Seus restos foram enterrados nos campos, longe da cidade e dos vilarejos. Um ano se passou desde a fatídica caçada de Antony. Porém, na primavera de 1767, as mortes voltaram a ocorrer. Crianças e mulheres foram encontrados todos mutilados. Um grande grupo de caça foi organizado. Mais de 300 homens penetraram os bosques e as matas fechadas, mas nada foi encontrado. Então um viajante chamado Jean Chastel se ofereceu para exterminar a fera. O mesmo era um especialista em folclore e superstições, e espalhou o boato de que a fera na verdade era um lobisomem genuíno, convencendo assim o povo leigo
ali doar artefatos de prata para que o mesmo pudesse criar projéteis a fim de dar cabo no monstro. Chestel montou armadilhas e espalhou grupos de caçadores a fim de atrair a criatura. E então, na alta madrugada, a fera atacou. Os homens reagiram com voracidade e finalmente abateram a mesma. Assim como a fera morta por Anthony Bertaine, essa criatura era um enorme lobo, consideravelmente maior do que aqueles que habitavam a floresta. O monstro foi estripado e dentro dele encontrou-se restos de uma criança que havia desaparecido na véspera. A besta foi embalsamada e levada de cidade em cidade para que as pessoas pudessem vê-la, em troca de uma pequena contribuição, é claro. Infelizmente, para a ciência moderna, os métodos de preservação da época não eram bons o bastante, e o que restou da fera acabou chegando até Paris em um estado deplorável. O fedor incomodou o rei, de tal forma que ele ordenou que os restos fossem levados de sua presença imediatamente. Há informações contraditórias a respeito do que aconteceu com a besta então. Para alguns, ela foi queimada, e suas cinzas espalhadas pelo vento. Apesar dos protestos de Chestel, é claro. Outros dizem que a carcaça chegou a ser levada até o genial taxidermista Bertaine. O mesmo, por sua vez, teria restaurado o que sobrou da fera e a vendido para um nobre colecionador da época. Uma curiosidade intrigante ocorreu no fatídico ano de 2020, em um vilarejo na Rússia. Moradores da região abateram uma fera semelhante à besta de Gevaudan, e seu corpo foi exposto como um troféu nas redes sociais. Isso nos leva a cogitar que talvez as ocorrências de Gevaudan em 1765 deva ser algo bem maior que uma simples lenda, e que a escuridão esconde coisas bem mais estranhas e terríveis.